Este capítulo é ferrenho, polêmico, porque ele trata das disciplinas e das punições dentre os povos indígenas. Será que é a morte? Mas nós vimos no capítulo 11, de forma tão bonita e romântica, harmoniosa, respeitando a posição do sol, trilha de caça, trilha das mulheres, as ocas romanticamente expostas em volta, cevada para atrair os animais, a trilha de necessidades fisiológicas. E a cadeia? Todo índio é bonzinho? Não tem índio sangue ruim que o cacique velho precisa dar um puxãozinho de orelha e chamar a atenção? Como se procede às punições e também às disciplinas diante das infrações ocorridas na nossa cultura indígena? Bem, em qualquer cultura, pecado é transgressão de lei. Se tem uma lei na cidade, é proibido estacionar? Se tem uma placa, você não vê motivo. Mas o que tem estacionar aqui? Não tem perigo, a rua erma? Ainda que o motivo seja injusto, só para pegar dinheiro, se você estacionar ali, você está transgredindo uma lei, vai ser multado, vai ter que pagar multa, vai perder pontuação, porque pecado é transgressão de lei. Na cultura indígena também não é diferente. Não existe esse negócio de estupro dentro da cultura indígena, mesmo vivendo nus ou seminus, pelo simples fato de que se o índio casado ou solteiro desejar uma índia casada ou solteira e ela disser sim, e eles tiverem um momento de relacionamento, ele não está transgredindo lei nenhuma. Ela quis e ele quis. Agora, se ele ousar pegar, transgredir uma lei, aí ele vai pagar. Como pagar? A morte? Um castigo? Na nossa cultura, desde pequeno, nem se conversa com criança em pé. Os caciques e pessoas de idade conversam com as crianças sempre abaixado, porque um dia eu fui criança também. Então, desde pequeno, as crianças aprendem a respeitar o conselho dos mais velhos, porque elas não só se dão a respeitar, como são respeitadas. Coisas que não acontecem na geração da cidade, que nós estamos sabendo que os velhos ninguém quer mais ouvir. Ah, é de outra geração. Na nossa cultura, as meninas chegam a cortar o cabelo como um ritual de reverência quando morre um velho, simplesmente porque, como os conhecimentos da cultura indígena são ágrafos, passados na oralidade, é como se estivesse enterrando um livro para sempre, onde você não tem mais a quem perguntar. Chora-se muito. Quando morre uma criança, chora-se menos. Continuando, e como funcionam as punições quando o índio comete um delito? Na nossa cultura tupi-guarani, não existe prisões, mas quando o índio comete um determinado delito, uma transgressão de uma lei da aldeia, nós temos duas formas de resolver esse impasse. Primeiro, é muito difícil acontecer. Eu mesmo atendi tempos atrás, quando o Cristiano da FUNAI me ligou para atender uma ocorrência na aldeia de uma briga que aconteceu, até eu estranhei, falei, nossa, nunca aconteceu de ter briga entre a gente, mas nós estamos sabendo que até aqueles que a cultura europeia diz que amam, os homens da cidade são os que mais maltratam filhos, esposas e até a própria mãe daquele que diz que ama. Você não vê isso acontecendo com os bichos. Você vê, às vezes, um cachorro dando uma carreirona em outro cachorro para proteger seus filhos e a cadela. Mas não vê ele escorraçando, batendo, judiando da própria companheira. Coisas que acontecem também desse respeito com quem você ama na cultura indígena. Não se pode levar o ser humano ao sofrimento. Na cultura indígena, não se leva o ser humano que cometeu um delito ao castigo. Não pode castigar, machucar, escorraçar o ser humano e nem prender, nem bichos nós não confinamos. Você pode observar que a cultura protege tanto os cachorros, mas mantém eles na corrente. E nem dá a opção do cachorro casar com quem ele quer. Confina dentro de casa e diz que estão protegendo o animal. A cultura ocidental confina galinhas para comer, confina peixes em viveiro, cria vacas presas em currais para se alimentar.
É uma cultura que o indígena nunca professou, nunca... Ele quer pescar o peixe, ele pesca na hora, mas não confina. Ele quer galinha, capivara, um porco, ele sai para caçar, mas não cria ele de pequenininho, confinado, para colocar para engordar, porque nós aprendemos que os animais são nossos professores. Vivem livres, ainda que os comamos. Pera lá. Então, as disciplinas de crianças na nossa cultura, de 9 a 11 anos, quando a criança é muito levada, joga pedra, puxa cabelo das índias, os chondaros, lideranças, vão avisando, calma, não pode fazer isso. Se aquela criança é bebezinho, 5, 6 anos, e fica brigando muito com o grupo, sempre ele está ali trazendo problema, a mãe não bate, o pai não bate. A gente simplesmente vai lá, retira ela do grupo, leva para dentro da oca. Isso para ela vale para uma surra. Ou seja, corta privilégios, não bate. Seu filho fez uma coisa errada, vai ficar 1 semana sem andar de skate. 1 semana sem videogame. Isso dói mais que uma surra. Tira aquela criança do grupo e diz, você não está em condições de brincar com seus parentes indígenas. Você vai ficar aqui na oca. A oca não tem porta. Ele podia sair quando quiser, mas ele fica ali dizendo, você vai querer brincar? Não pode brigar. Se brigar, fica aqui separado. Você não está em condições de brincar, viver socialmente. E vai observando aquela criança. Se com esse procedimento de cortar privilégios, ela não melhora, acontece um ritual um pouquinho chato. Entre 9 e 11 anos, ela passa por um ritual chamado tambetá. També quer dizer beiço. Tambetá é furar o beiço. De avisar 2 anos, melhora, senão você vai ser botocado. Por isso que tem o botoco do Raoni, que ele era muito levado quando era pequeno. Tanto que não são todos da aldeia dele que tem aquele bodoque aqui, né? Na nossa cultura também. Aquele índio de 9 a 11 anos é avisado, olha, melhora. Não melhorou? Chega o dia de fazer o ritual da botocagem, ele fica nessa posição, com a mão entre as pernas, as crianças vêm cantar para assistir e valer como exemplo, assim como ele já viu outros que foram levados passar por esse processo também, e ele não quis ouvir. Aí nesse momento ele fecha o olho, abre a boca, esbeiça também, vem o pajé, ou o tio, ou o cacique, qualquer parente que não seja direto dele, para não fazer com pena. Ai, tadinho, não pode ter pena. Puxa o lábio, pega aquela vareta enquanto as crianças cantam. Nada baretei, catu, barei, não peguai, no moendo e catu, borai, damiaiago. Quer dizer, Anabareté e Catu, quer dizer, juntos nós somos mais fortes, vamos nos fortalecer, vamos cantar, brincar e não ficar perturbando a paz daquela aldeia. Aí, enquanto as crianças estão cantando com o olho igual de boneca, pega aquela agulha feita de um bambu e enquanto as criancinhas vão cantando. Ele fica ali, sai lágrima. De noite, na hora de dormir, tem que tirar, espremer para tirar o pus, que lá não tem tipo de antibióticos, a não ser a base de folha. Essa criança perde até peso, que ela tem que tomar papa de mandioca, de milho, chupando. Aqui incha tudo mesmo, às vezes dá um pouco de febre, mas aí por 1 mês essa criança fica um santo. Quando ela vê as crianças brincando, alguma coisa gostosa que ela vai rir, ai! Ela não consegue nem rir, que fica tudo inchado. De tanto tirar e colocar, como um buraco de um brinco, de um piercing, vai cicatrizando, e aí, depois de 1 mês, aquele furinho que fica aqui é substituído por uma pena, que é enfiada aqui, ou um pedacinho de bambu. Algumas culturas, como o caso da cultura Kayapó, dos índios Chucarramã, do Raoni, aquele pedacinho de bambu é substituído, porque vai caindo, né, por um outro mais grosso, e quando chega a idade Raoni já está uma rodela de 9 centímetros. Agora, as punições para adultos, terminando, é muito simples. O adulto cometeu um delito, brigou, como no caso da minha aldeia, eu fico sentado nessa posição como cacique, não olho no olho de quem bateu, nem olho no olho de quem apanhou, porque nesse momento o cacique é como um juiz, não pode deixar se persuadir por um lado nem outro. A comunidade fica aqui, começa os cânticos, o pajé faz aquele ritual todo, dizendo que vai começar, e aí é dada oportunidade primeiro para quem cometeu o delito,
dizer por que ele fez aquela coisa. Ele não vai conseguir convencer a comunidade que ele estava certo, que ele já fez a transgressão de uma lei que a cultura desconhece como sendo algo positivo, né? Mas deixa ele justificar por que ele deu na orelha do nosso companheiro aqui. Aí, tudo que ele fala, a comunidade está ouvindo, o cacique também, mas na minha frente fica o vice-cacique, ouvindo, e cada parte que ele fala, o vice-cacique repete tudo de novo para mim. Eu já estou ouvindo, porque a nossa cultura, a palavra tem que ser confirmada 2 vezes. Enquanto o vice-cacique está repetindo o que ele falou, olha, eu bati na orelha dele, porque não sei o que lá, cacique, ele está dizendo que bateu na orelha dele. Se ele quiser na hora interromper e dizer, não, não foi bem assim, não foi isso que eu falei, ele ainda tem a chance. Porque depois que ele falar para o cacique repetir para a comunidade, ele não pode ousar mudar, porque ele já teve a chance de corrigir. O mesmo acontece com quem apanhou. É feita uma votação, quem acha que esse está certo, levanta a mão ou vem para o lado de cá. Quem acha que ele está errado, vem para cá. Faz a contagem. Se a comunidade decidiu, geralmente por maioria de votos, que esse aqui tem que passar por uma punição, ele tem 2 escolhas. Passar pelo conselho, marca-se um dia, ele pode levantar, comer, ir no banheiro, ir no mato, mas ele tem que ficar ouvindo crianças dizendo, que coisa feia, você fez isso, eu nunca fiz. As velhinhas vão lá, que coisa feia você, eu tenho 80 anos, nunca vi alguém bater num parente. Fica aquela fila, ele tem que ficar ouvindo, aquilo vai esvaziando psicologicamente ele, que depois de passar pelo conselho, ele fica vegetando na aldeia, sem moral. Que se ele ousar chamar a atenção de uma criança, ô criança, que é isso aí? Quem é você? Você passou pelo conselho que você... Ele fica totalmente desmoralizado. Teve o caso de um índio da nossa aldeia, que eu não vou citar o nome, que é chato, que ele pediu para mudar para outra aldeia vizinha porque ele não conseguia retomar sua posição moral de respeito na aldeia depois de um delito cometido. Termino. Ou ele vai ser amarrado, não pode bater. Tem alguns tocos que são colocados, uma árvorezinha fina, prende o índio ali, não priva ele de nada. Quer banana? Toma banana. Quer conversar com os filhos? Manda chamar. Fez cocô e xixi? Troca ele de árvore. Passa para outro. Limpa, mas ele fica ali e termina. O pajé ou a liderança vai ler o olho dele. Nós chamamos o olho de luz do ser. Enquanto o olho dele estiver irado, achando que ele acha que está certo, ele fica preso ali. Teve o pai de uma moça que trabalhou aqui em casa, que eu não vou citar o nome, que o pai dela ficou 17 dias amarrado ali. No 17º dia ele estava chorando, estava triste, o olho estava mais brando, mostrando que ele se arrependeu, que o que ele fez era uma lei que ele transgrediu, que ele estava errado. Olhou o olho, percebeu que ele está já convencido, nós chamamos o olho de luz do ser. Então, Techareguá da Epete Inhapu, contemple com a luz do teu ser, eu aqui. E aqui está alguma das punições empregadas na cultura indígena.